Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, vamos ler do versículo 21 até o final do versículo 43. A leitura é um tanto extensa, mas é necessária. Evangelho de Marcos, capítulo 5, e vamos ler do versículo 21, começando no versículo 21 e indo até o final do versículo 43. Vamos fazer essa leitura assim alternadamente. Eu leio um verso, os irmãos leem outro. Evangelho de Marcos, capítulo 5, começando no versículo 21, indo até o final do capítulo. Não é o final do capítulo, é o final do capítulo, sim. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, com o menino. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa reunião, Pai, com o propósito de aprender da Tua Palavra
Isso é um grande privilégio, Senhor, tê-la em nosso idioma, ter os teus ensinamentos, Pai, aqui nas nossas mãos. Mas nós precisamos, Pai, que o teu Santo Espírito coloque esta palavra nos nossos corações, Pai. O Senhor sabe que homem nenhum de si mesmo é capaz de fazer isso. Apenas somos instrumentos, apenas somos canais, Pai, da tua graça. Que o Senhor se digne mesmo de usar esse vaso de barro para a transmissão da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podem-vos assentar, queridos. Meus amados, esse episódio da cura da filha de Jairo, a cura da menina, é bem conhecido, né, da igreja. Mas o próprio episódio aqui envolvendo Jairo, o Jairo mesmo, é algo muito edificante, nos fala muito. O milagre que aconteceu com a criança tem lições maravilhosas que nós podemos tirar. Mas hoje eu gostaria que nós nos concentrássemos não na menina, mas no pai dela, no Jairo. Essa história tem algo a nos ensinar. Não somente para a vida cristã, mas até para a salvação mesmo, para a conversão. Nos fala de salvação, mas também nos fala de vida cristã. A história desse homem. Né? Vamos começar aqui, que o versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. A primeira coisa que a gente aprende na vida de Jairo aqui é que ele reconheceu que ele tinha uma necessidade. Jairo reconheceu que ele tinha uma necessidade, ele tinha um problema. Então, essa é uma grande lição para as nossas vidas. Precisamos reconhecer, sim, as nossas necessidades. Precisamos ser sinceros, sim, e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações. É necessário que conheçamos a nós mesmos, né? Disse que um grande filósofo aí, né? Eu não sei quem foi, mas ele diz ele conhece-te a ti mesmo, né? É a primeira grande coisa, né? Eu acho que ele tinha razão aí nessa área. Conhecer a sua necessidade. E antes de tudo, antes de qualquer coisa, a pessoa, todo ser humano precisa reconhecer que ele tem um problema vital, um problema sério, que é o pecado. E que ele é pecador. E que ele é pecador por essência. E que ele é pecador por natureza. E que ele mesmo não pode fazer nada para resolver esse problema. Todos precisam reconhecer essa necessidade, a necessidade da cura desse problema. Eu não estou falando aqui, quando eu falo de pecado, eu não estou falando aqui que o fulano bebe, ou que adultera, ou que rouba. Não. É da essência, da raiz desses problemas. Isso aí é só fruto. Nosso amado pastor Fred dizia, né? O homem não é pecador porque ele peca.
Ele peca porque é pecador. Assim como uma laranjeira, ela não passa a ser laranjeira quando ela começa a dar laranja. Mesmo que ela nunca dê laranja na vida dela, ela deixa de ser laranjeira. Assim o pecador, mesmo que nunca pecasse na vida, isso é impossível, ele não deixaria de ser pecador, não, está dentro da natureza dele. Você não estranha uma laranjeira da laranja, não é? Então você não vai estranhar um pecador pecar, né? Tá na essência, está na natureza. E todos precisam reconhecer isso. Todos que têm esse problema. Lá um certo ano, lá na escola que eu dou aula, eu tive a oportunidade de dar uma mensagem sobre a Páscoa. E foi assim uma coisa maravilhosa, foi um dia maravilhoso mesmo, né? Mas uma professora chegou e sem se dirigir a mim, ela falou assim, no geral assim, né? Mas aquilo que a gente diz é indireta, né? Bem direta. Ela, não, eu não acho que eu sou tão pecadora assim, não. Eu tenho os meus probleminhas, mas eu não sou assim tão pecadora, não. Como vai resolver esse problema, não é? Não reconhece a necessidade? Reconhecer a necessidade, primeiramente, do seu pecado. E reconhecer, e você que já é salvo por Jesus Cristo, reconhecer seus problemas, suas limitações, suas falhas, seus pecados. É necessário reconhecer a sua necessidade. E foi isso que esse homem fez. Ele tinha um problema. E ele reconheceu. E certamente ele buscou recursos. Mas agora ele foi com quem podia resolver esse problema. Então, a primeira coisa, Jairo reconheceu a sua necessidade. E a segunda coisa que o Jairo faz aqui, ele se aproxima de Jesus com humildade. Precisamos reconhecer nossa necessidade e procurar quem pode resolver. E quem pode resolver é Jesus, mas existe a maneira correta de se chegar na presença dele, que é com humildade, reconhecendo a necessidade, mas chegando com humildade. Preste atenção, ele diz, aqui o versículo 22 diz assim, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Era um homem religioso, respeitado, e vendo Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Ele se ajoelhou e colocou o rosto lá na terra. Isso é que é se prostrar, né? Prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Essa é a maneira correta de todos nós nos aproximarmos de Jesus. A gente lê nas Escrituras que muitas pessoas se aproximaram de Jesus. Algumas foram envergonhadas, saíram envergonhadas, né? Querendo pegar Jesus em alguma falta e Jesus envergonhou. Eu acho assim maravilhoso. Eu gosto tanto, sabe, de algumas respostas, de todas, né, que Jesus dá. Alguém chegou com ele e disse assim, é lícito pagar tributo a César? Eu acho aquela resposta simplesmente maravilhosa. Ele disse, pega uma moeda aí. Aí Jesus levantou a moeda e disse, porque tinha estampado nas moedas o rosto do imperador e o nome dele, né? Aí disse, de quem é esse rosto e a inscrição que está nessa moeda? É de César, então dá para ele, rapaz. É dele. É lícito pagar, né? Pensando que ele ia fazer um discurso econômico, né? Como é? Filosófico. É dele, não é?
Eu acho engraçado os meninos lá na escola que é assim. Não tem lugar para eles sentarem, né? Mas tem aqueles que são acostumados a sentar em algum lugar, né? Aí o outro chega lá e senta. Aí quando chega, eu diz, rapaz, sai do meu lugar. Aí faz bem assim, ó. Tem teu nome aqui, por algum acaso? Tem teu nome? Jesus diz, né, dá para ele o que é dele. Mas dá a Deus o que é de Deus também, né? E eles saíam assim. Ou então, Jesus respondia assim, nem respondia, sabe? Teve certa vez que um chegou e disse, um grupo, né? Chegou de judeus, chegou e disse assim, com que autoridade tu fazes esses milagres, esses sinais? Aí Jesus disse assim, antes de eu responder para vocês, eu vou fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus não estava fugindo do assunto, não. Porque eles estavam falando sobre a autoridade, né? Com que autoridade? Então ele estava perguntando, ele estava fazendo uma pergunta sobre a autoridade também, que é quando ele disse o batismo de João era do céu ou dos homens, ele estava perguntando com que autoridade João Batista batizava, né? Com a autoridade do céu ou com a autoridade dos homens? Aí eles se reuniram, né, e disseram assim, se a gente disser que é do céu, é a política, né? Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não crerão nele, né? Se a gente disser que é dos homens, a gente tem que temer o povo, porque o povo acha que o João é um profeta de Deus. Aí chegaram lá com ele, nós não sabemos. Aí eu disse, eu também não vou responder para vocês nada disso. E saiu mesmo, não é? Não tem essa conversa, não. Agora, todo mundo que chegou, não tem nas Escrituras ninguém que tenha chegado da forma correta, que tenha sido rejeitado por Jesus. Esse homem se aproximou de Jesus da maneira correta, com humildade, prostrando-se, suplicando. É assim que o Senhor quer que o pecador se aproxime dele. O pecador precisa entender isso. Vamos ver aqui, né, algumas referências. 1 Crônicas 28, que é aquela história de Salomão, não é? Diz assim, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, mas preste atenção, né? Se o buscares, mas ele diz ali, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. 1 Crônicas 28, 9. Se o buscares, ele se deixará achar por ti. E isso é uma palavra para todas as pessoas. Se você buscar o Senhor de maneira correta, ele se deixará achar. Ele se deixará achar. Vamos ver aqui Jeremias, capítulo 29. Versículo 11. Diz assim, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. E o versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa é a promessa do nosso Deus. Se buscar como Ele quer, Jesus vai deixar-se encontrar, Deus vai deixar-se achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos para Mateus 7. Versículo 7, Mateus 7, 7. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura ao filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então busque de coração e Ele vai se deixar achar. Busque da maneira correta. Talvez você esteja pensando assim, mas aquele jovem rico, ele chegou perante Jesus, ele se prostrou, não foi? Perante Jesus. Vamos lá para ele, né? Marcos. É Marcos mesmo, capítulo 10. Versículo 17. Diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. 10:17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Ele chegou da maneira correta, ele foi sincero. Jesus amou esse homem, teve compaixão dele e disse o caminho para ele, e indicou para ele o caminho da salvação. Só uma coisa te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Deixa o teu Deus, deixa o teu ídolo e vem e me segue, e me tenha como Deus. O ídolo dele era esse, não é? E ele tinha que deixar esse ídolo e seguir a Deus. Ele, porém, contrariado com esta palavra, ele que foi embora, ele retirou-se. Não foi Jesus que foi embora, não. Quem foi ele. Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Tinha um Deus na vida dele. Mas Jesus se deixou achar por ele. Amou.
mostrou o caminho da salvação. Mas ele não quis, ele foi embora. Não completou a obra aqui, não é, da salvação para a vida desse homem, porque ele mesmo não quis. Vamos para Marcos capítulo 5 novamente. Versículo 22. E eis que se chegou um dos principais da sinagoga, né, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se a seus pés. Não esqueça, esse homem era chefe da sinagoga. Ele não estava sozinho ali com Jesus, não é? Tinha muita gente ali. Tinha uma multidão ali. Mas ele se prostrou. Chefe da sinagoga. Ele disse, eu não quero nem saber. Eu vou lá e me prostro diante dele. Eu me humilho. Eu não sei aqui se já tinha... Eu tentei achar aqui, eu não sei se já tinham baixado aquele decreto de quem reconhecesse Jesus, né, como vindo de Deus, que fosse expulso da sinagoga. Eu não sei se já tinha aqui. Eu tentei ver, não conseguia achar nada aqui que garantisse isso, não é? Mas ele era um dos chefes. Imagina o chefe da sinagoga, né? Chega lá e se ajoelha perante o Senhor. Ele não quer saber se a multidão está olhando, se os outros chefes dele estão, né? Mas ele reconheceu a sua necessidade e se aproximou com humildade. E quantos, não é? Até reconhecem a sua necessidade, mas não se achegam com humildade aos pés do Senhor, porque o que a minha família vai pensar, o que os meus colegas de trabalho vão pensar, o que os meus amigos do bairro vão dizer. Esse homem aqui não fez nada disso, não. Ele não levou em conta nada disso, não. Ele se ajoelhou, ele se prostrou e ele suplicou ao Senhor Jesus. E aí veio a bênção. Versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Jesus foi com ele, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olhem, Jairo reconheceu sua necessidade, Jairo aproximou-se de Jesus com humildade, e agora Jairo lançou sobre Jesus toda a sua ansiedade. Preste atenção na trajetória desse homem. Você percebeu que tem algo entre a aproximação dele e a ida até a chegada dele na casa? Você vê que tem algo que está aqui no meio, não é? Qual é? É a mulher que tem um fluxo, não é? Um fluxo de sangue, uma hemorragia. Essa história aparece aqui no meio. Agora eu peço assim que você fazer um esforço de imaginação. Você é o Jairo. A tua filha está para morrer. A tua filhinha única, não é? Lucas diz que era filha única. Está para morrer. Meus amados, quando nós nos convertemos ao Senhor, os problemas não desaparecem, não. O mundo continua o mesmo mundo, não é? Quando ele chegou lá, tinha uma multidão, não tinha? E essa multidão desapareceu. Quando Jesus disse, eu vou com você. Quando ele se prostrou, suplicou, conseguiu a atenção de Jesus. Aqui diz assim, né? Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. O versículo 24 diz, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Agora você é o Jairo. A tua filha está para morrer. E tem uma multidão ali. A multidão continuou ali, a multidão não sumiu, não.
E apertando, e Jesus querendo andar, né? E as pessoas comprimindo. E de repente aparece uma mulher, né, que toca na orla do Senhor Jesus. Estava há quantos anos? Sabe uma coisa interessante? Ela estava há 12 anos, né? Com esse problema, a mesma idade da filha dele, né? E talvez ele pense assim, mas espera aí, né? Essa mulher já está há 12 anos, né? Agora que ela vem procurar Jesus, no dia que a minha filha está para morrer. Meu irmão, os problemas. Meu amado, eu tô trazendo isso para os irmãos porque isso foi algo que me ajudou muito, tem me ajudado na minha vida. Os problemas continuam, as dificuldades continuam. A diferença é que agora você está com Jesus. Não é? Presta atenção que é Jesus que está dando o ritmo da coisa aqui. Jesus foi com ele, né? Mas é Jesus que está dando o ritmo, né? Está lá, passando pelo meio da multidão, uma mulher vem, estava com uma hemorragia, disse, se eu tocar pelo menos na orla da veste dele, eu vou ficar curada. 12 anos já. Não há escapismo, não. Não tem escapismo, não. Os problemas continuam. E aparecem até mais. O Jairo estava com uma filha à beira da morte. A multidão comprimia, ainda vinha uma mulher agora. Aí Jesus para. Versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se para a multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Não esqueça, você é o Jairo. Tá? Ele para e vira e diz, quem me tocou? Senhor, minha filha está morrendo, Senhor. Mas você está aprendendo que esse homem, ele está confiando no Senhor. Lançou sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Você não vê uma fala dele aqui reclamando, Jesus, vamos lá. Ela já estava para morrer quando eu saí de lá. Ele não reclama, não. Para, né? Aí Jesus pergunta, quem me tocou as vestes? Aí os discípulos disseram, Senhor, a multidão te aperta. Então pergunta, quem te tocou? Respondeu-lhe, versículo 31, né? Respondeu-lhe seus discípulos, né? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. Olha só, ele olhava ao redor, eu quero saber quem me tocou, né? Então a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que dela se operara, veio, prostrando-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E falou com ele, Senhor, explicou todo o problema. E o Jairo ali do lado. Mas ele tinha decidido confiar em Deus. Ele tinha decidido confiar em Deus. O atraso, né? Os problemas surgindo. Versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Qual é a diferença agora na vida do Jairo? Está Jesus com ele e ele seguindo Jesus, né? Jesus dando ritmo. Não somente o atraso, não somente os problemas surgindo, mas agora as más notícias. Não é assim na nossa vida? Não é assim? A gente está contando tudo direitinho aqui na cabeça, né? Fazendo todos os nossos planos, depois tudo começa a dar errado, não é? Aí chegam as más notícias, né? Talvez a pior delas. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera, tua filha já morreu.
Porque ainda incomodas o mestre? Tua filha morreu. Eu estava pensando esses dias, tem um assunto que tem desaparecido das igrejas, sumido mesmo, que é algo chamado de provação. Quase não se fala mais em provação, não é? Provação. O Senhor quer ver a tua confiança, o Senhor quer ver a minha confiança. Né? A gente já pensa logo, o Senhor me abandonou, o Senhor não está respondendo, eu já pedi tanto para Ele, disse, mas Deus coloca o quê? Provações. Deus colocou provação para o povo de Israel. Não foi, Jorge? A gente estava conversando um dia desse, né? O Senhor fez o povo de Israel passar fome, não foi? Onde é que está, Jorge? Deuteronômio 8, né? Vamos ver se é Deuteronômio 8 aqui. Eu creio que é o 8. Versículo 8:2. Deus falando ao povo de Israel, não é? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sim, o Senhor deixou passar por necessidade, sim, para te provar. Primeiro para te humilhar, não é? Para te humilhar. Por isso que tem que chegar na presença do Senhor com humildade. É para te humilhar mesmo, né? Acaba com essa pensando que tu és alguma coisa, tu não é nada. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se tu guardarias mesmo os meus mandamentos. Vamos ver se tu confia em mim mesmo. Então Deus coloca as dificuldades mesmo. Eu não tenho dúvida que aquela situação que foi colocada ali, daquela mulher aparecendo ali, estava tudo no programa. Para provar a fé do Jairo. Vamos ver se tu tem fé mesmo, né? O atraso, os problemas surgindo, as más notícias. Vamos ver qual é a disposição do teu coração. Vamos ver se você lança no Senhor mesmo toda a sua ansiedade. Marcos, vamos voltar lá, Marcos capítulo 5. Versículo 35. Falava Jesus ainda, né? Quando chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Olha o nosso Jesus correndo no nosso socorro agora. Ele não deixa nem o Jairo falar. Ele não liga nem para aqueles homens que estão falando, ele fala diretamente para o Jairo. Quando disseram, tua filha já morreu, né? Porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ele sabia que a notícia era arrasadora, né? Nessa hora Jesus vai lá e acode. Ele não tirou os problemas, ele não tirou a multidão, a mulher apareceu lá. A vida é a vida. Mas aí quando chegou o golpe forte, aí o Senhor diz, não temas. Não tema não, crê somente. Crê somente. É Jesus vindo ao nosso socorro, não é? É o Pedro, né? Que vinha andando pelas águas, né? Quando ele viu, olhou,
começou a afundar. Salva-me, Senhor. O Senhor prontamente foi lá. Ele não nos dará nada que seja acima das nossas forças, mas Ele vai prover o livramento. E ele continuou. Chegando lá na casa, né? O versículo 39, né? Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Agora a zombaria, né? O atraso, os problemas, a má notícia, a zombaria. Mas não se esquece, Jairo estava com Jesus, confiando em Jesus, colocando sobre ele a sua ansiedade. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que viviam com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e passou a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Então esse é o nosso querido Jairo, né, que nos ensina uma lição maravilhosa. Reconhecendo a sua necessidade, aproximando-se de Jesus com humildade, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele não vai tirar os problemas, não. O que diz lá Isaías 43. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se passares pelas águas, eu serei contigo. Não é se passares, não, é quando passares pelas águas. Ele não vai tirar as águas, não. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É quando você passar, você vai passar. Não tem jeito, você está nesse mundo, você vai passar. Mas eu vou estar com você. Essa é a grande bênção. Eu vou estar com você. Né? Viu ali Jairo passando por todas as provações ali, mas ele com o Senhor, né? Decidiu confiar no Senhor. Meus amados, e para terminar, eu gostaria de assim dar uma advertência, né? Sempre confiar no Senhor, sempre, 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 né? Porque existe o risco de nós confiarmos no Senhor e depois deixar de confiar. Tem que ter perseverança na confiança, confiar sempre, sempre. Teve um rei de Israel que também nos ensina coisas maravilhosas. Eu gostaria de só falar dele rapidamente, um homem chamado Asa. Ele, se não me engano, ele era bisneto de Davi, se não me falha a memória. É bisneto de Davi. O reino estava dividido na época dele. Ele era um dos reis do reino do sul, né, de Judá, e tinha ali o reino do norte, que tinha um outro rei. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas. É 14. 2 Crônicas 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Escute só. Asa fez o que era
bom e reto perante o Senhor seu Deus. Era um homem de Deus, e se você ler a história dele, você vai ver que ele era um homem de Deus. Olhe, esse homem, ele foi certa vez lutar contra um exército etíope. Versículo 9 diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão. Eu pedi para o meu amigo, o Rafael, aqui, fazer uma pesquisa, ainda agorinha. Eu queria pedir para ele verificar quanto de contingente tem as Forças Armadas no Brasil. Entre reservistas e os que estão na ativa, entre os reservistas que diz... É porque assim, você passa... Depois que você serve as Forças Armadas, você pode ser convocado por 5 anos. Se houver o país entrar em conflito, aquela... Tá entendendo, né? Aquela pessoa, mesmo que já tenha dado baixa, ainda pode ser recrutado para fazer parte do contingente ativo 5 anos, né? Então, 5 anos a gente tem que ir lá e carimbar lá o certificado de serviço militar, né? Então, entre os que estão na ativa e os que estão na reserva, para pronto emprego, nós temos aproximadamente 1,5 milhão de soldados. Esse aqui, naquela época, tinha 1 milhão. Era muita gente, né? Versículo 10. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Acho que é Maressa. Clamou Asa, escute isso. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Que coisa maravilhosa, né? E o que aconteceu? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Vá para o capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel. É o reino do norte, né? Contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. O reino do norte queria combater o reino do sul, o reino de Asa, né? Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Aí ele foi lá, né? Entrou em acordo com o rei da Síria. Versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército da Síria escapou das tuas mãos. Confiou em quem? No exército da Síria, no rei da Síria. E olha o que o profeta lembra para ele, né? Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Por que, Asa, né? Agora tu não confiou mais no Senhor. Tem que perseverar confiando. Mas era um homem de Deus. Versículo 9.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. Se revoltou, não confiou totalmente no Senhor. O Senhor já tinha dado provas que ele podia livrar, agora não foi confiar no homem, né? E era um homem que fez coisas boas e retas perante o Senhor. E ainda tem mais, né? Versículo 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano de seu reino, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Não confiou no Senhor, né? Confiou nos médicos. É claro que aqui nós não estamos falando nada, a Bíblia não está falando nada contra os nossos amados médicos. Não é, dona Sara, doutora? Claro que não. A profissão de vocês é linda, maravilhosa, mas vocês são só instrumentos na mão de Deus. Asa tinha que ter confiado em quem? Em Deus. Amado, não vai para médico confiando em médico, não. Não faça nada confiando em homens, não. Confie em Deus. Que Deus pode usar aquele médico, que Deus pode usar aquele advogado, que Deus pode usar aquele engenheiro, que Deus pode usar aquele avião. Né? A confiança é toda no Senhor. Essas pessoas são só instrumentos nas mãos de Deus. E é bom afiar bem o instrumento, né, para Deus usar com precisão, né? Mas é tudo de Deus. E esse homem confiou no homem, ele nem recorreu a Deus. Mas ele fez muitas coisas para o Senhor e o Senhor o honrou, mesmo assim. Mas olha o perigo aqui. Um homem de Deus, não é? Mas que teve esses problemas, essas falhas, não confiou totalmente em Deus sempre. Sempre confiar em Deus, temos que confiar sempre. Reconhecer a necessidade, se aproximar de Jesus com humildade, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E uma última palavra, né? Comecei falando sobre aquele que não é crente, que é pecador, tem o problema do pecado. Lá em Isaías 55:6, o Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você buscar, se você invocá-lo. Uma palavra a você que talvez ainda não tem Jesus no seu coração. Busque o Senhor enquanto você pode achar, porque um dia você não vai mais poder achá-lo. Invoque-o enquanto ele está perto, porque um dia ele vai ficar eternamente distante de você e ele vai se deixar achar. E você que é crente, né? E eu devo confiar sempre no Senhor, sempre, sempre, sempre. Reconhecer sempre a minha necessidade. Quer mais? Reconhecer a minha necessidade. Buscá-lo com humildade. E lançar sobre ele toda a ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. E sempre, e sempre, e sempre. Sempre, né? Sempre. Cuidado, né, com o exemplo de Asa. Confiou em Deus, depois deixou de confiar, né? Esqueceu Deus e se apegou ao homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado
pela tua palavra e obrigado pela vida desse homem, Jairo. Obrigado pelo que podemos aprender da vida dele. E nos ajuda mesmo a confiar no Senhor no meio de todo esse caos, de toda essa confusão que é a vida. Mas nos ajuda, Pai, a saber que o Senhor está conosco. E sempre nos ajuda a recorrer a Ti, Senhor, confiando em Ti, sabendo que, mesmo que nós não entendamos muita coisa, mesmo que nós achemos que as coisas estão indo por água abaixo, mas que possamos entender que o Senhor está no comando e que o Senhor sempre está do nosso lado, como o Senhor prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado por tudo, abençoa os meus irmãos, e se tem algum amigo aqui que ainda não te tem como Salvador, que essa pessoa entregue mesmo sua vida a Ti, confie em Ti, reconheça a sua necessidade, Pai, se achegue ao Senhor com toda a humildade e lance sobre Ti toda a sua ansiedade, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, muito obrigado pela atenção. Eu passei do tempo.